Tá na área aí. E Graça e aí, paz, amigo. graça e paz, Graça e... pastor? Tudo bem contigo? Tô bem, o senhor, como é que tá aí? Tá, Opa, tá diferente. Tô ótimo, graças a Deus. Tá diferente, tá sem a barba. foi velho aí pro senhor ver. Eu mandei a foto lá do banner careca, né? E aí, Careca, chega aqui careca fez cabeludo e mais. sem barba, né? E eu queria ter feito o corte de cabelo igual para poder ficar legal lá, né? De acordo com o padrão do banner, mas não deu certo, né? Mas vamos lá, né? Não, mas vamos seguir padrão, não. Vamos quebrar os padrões. Vamos quebrar os padrões. E aí, como é que tá no Rio de Janeiro aí? Tá bem, estamos aí. Vamos sair dessa melhor. Perdão. O que a gente vai Vai. fazer? Vamos convidar o pessoal antes da gente iniciar aí, a gente bater o papo. Vamos lá no É, vamos. aviãozinho. Vamos sair convidando o pessoal aí, lá no aviãozinho. Bora. Sai, sair convidando a galera aí para vir com a gente. Eu tô aqui com expectativa quanto ao nosso bate-papo, porque eu gosto muito de falar desse assunto, né? Ah, que bacana. Minha mãe já tá na areia. Benção, mãe. Opa, Minha mãe, minha mãe, Sãozinha, tá na areia. Já tá na areia. O pessoal que já tá aí conosco aqui, vai lá convidando lá o pessoal lá, vai mandando um aviãozinho lá. Também tô mandando um aviãozinho aqui pra galera vir pra cá. maravilha. Já mandei aqui. Ah, tá chegando mais gente. Chegou o Bruno aí. Chegou aí o Bruno. Tem aí o Henrique, Andrei. André, Beleza. André, tem Erasmo. Pessoal que está conosco aí, pessoal, vai aí, manda aí lá o aviãozinho para o pessoal chegar mais junto aqui com a gente aqui. isso aí. Fernando, antes da gente iniciar aí, poxa, eu fico gratidão aí por você ter aceitado aí o convite, participando aí conosco. É assim, uma alegria imensa. O Fernando, eu conheci ele em Brasília, foi agora no mês de março, né, Fernando? A gente fez Foi um curso aí com o Convergência junto. Esse o poder do network, o poder na conexões aí, Deus aí trouxe a amizade do Fernando. Quero te agradecer aí ter aceitado esse convite e espero ser a primeira aí de algumas outras que a gente vai fazer junto, meu querido. show de bola, show de bola. Tá, brigadão aí. E como que tá sendo, Fernando? Durante essa semana eu convidei várias pessoas, né? Hoje a gente vai estar encerrando aí, você vai com a chave de ouro com você aí. Durante a semana aí, né, a gente várias pessoas passaram por aqui, né? A gente gerando conteúdo aí, gerando, transbordando a vida de outras pessoas, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos preparou, aquilo que Deus nos capacitou e nos comissionou. Então, você está aqui também para poder transbordar aí na vida de outras pessoas, com aquilo que Ele te deu, com o seu conhecimento, com o seu dom, com o seu talento. E é, antes de a gente começar, eu queria que você se apresentasse para o pessoal, falar aí qual é a sua expectativa, o que nós vamos falar aí, pessoal. Boa noite, Maravilha. Bruno. Boa noite aí, gente. Tá me ouvindo legal aí? O som tá chegando bacana? Beleza. O pessoal que está bem, está acompanhando aí, tá ouvindo legal, e pessoal? Também dá o Joinha feedback aí. para a gente aí. Dá o Dá um joinha joinha aí, aí. né? Coraçãozinho, isso aí, o coraçãozinho ficar subindo aqui para a gente ver se está aí conosco aí. É. Muito bem. Para você que tá aí, tá me escutando, né? Conheci também meu amigo Clésio aí aqui em Brasília. Na ocasião nós estivemos em um curso juntos.
E aí, o pessoal tá falando que tá tudo certo aí, ó. O Kleber Ah, que Júnior. legal. Bacana. Convida mais pessoas para vir para cá. Vai lá, Vamos manda aí o bombar aviãozinho pessoal para vir para cá. vamos bombar essa live aí. Então, conheci aí, gente, o pastor Clésio, na ocasião ali na Comunidade das Nações, aqui em Brasília, no curso Convergência, onde foi falado, entre outras coisas, sobre perfil de comportamento, né? Sobre como Isso, que é o que a gente nós vai falar aqui hoje. agimos, e aí onde nós vamos conversar um pouco mais hoje, no que diz respeito a isso. O perfil de comportamento é uma área que eu tenho atuado já desde 2017 como analista de comportamento, e o nosso objetivo hoje é trazer um pouco mais clareza, né, sobre como entender, principalmente diante desse cenário aí nós estamos enfrentando a pandemia, como nós reagimos a tudo isso, né? Isso, tanto é que a gente trouxe como um tema aqui, né, entendendo a importância de a gente entender o perfil de cada um, né, sem julgamento, sem julgar, né? Mas é você olhar pelo modo sábio, né, sem sabotar. E às vezes, porque quando às vezes nós não conhecemos, a tendência das pessoas é julgar, né? E às vezes até se julgar também, até se autodepreciar. Então, quando nós entendemos, né, o perfil, o dom, a convergência, o talento, as habilidades, a gente suspende aí o julgamento, não é isso, Fernando? O que as pessoas têm dificuldade de entender é que o que é verdade para você não é verdade para mim. Cada um de nós tem uma tomada de decisão diferente. E diante desse cenário que a gente está enfrentando, pessoas têm reações diferentes de acordo com o seu perfil. Então, hoje, nós vamos, por exemplo, entender como é que é a tomada de decisão das pessoas que estão é, ansiosas com essa situação. São aquelas pessoas que estão mais preocupadas em estar no controle da situação. Essas É, pessoas têm um perfil de comportamento mais dominante. Já Hein, entrando um hein, pouco. Fernando? Fernando, Sim. deixa eu te cortar aqui, ó, só fazer uma apresentação aqui. Meu amigo Lincoln também, ele é pastor, ele é aí de Brasília. Ótima conexão para você também aí, Fernando. Pastor Boa Lincoln, noite, pastor Lincoln. também Eu ótima, vi que entrou ótima aqui também. conexão. E o Fernando, ele é de Brasília e da Comunidade das Nações. Eu Aí vi que a entrou aqui também, auxiliadora ó. também chegando aí. Auxiliadora, Vamos lá. amiga. Aniversário da auxiliadora hoje, hein, pastor? Parabéns, Maria Auxiliadora. Ela está dando aí para a gente um presente aí com a presença dela aqui, ó. Tem o pastor Galdino também, ó. Silva Oswaldo Galdino, é o pastor, pastor na Comunidade das Nações também. Obrigado pela presença aí, pastor Galdino. Legal, Grande obrigado, amigo. pessoal, aí pela presença de vocês. Desculpa te cortar aí, tá, Fernando? Tá tranquilo. A gente está fazendo uma introdução, né? Exatamente, exatamente. Então, nós temos aí hoje uma grande situação acontecendo, que é o cenário do coronavírus. E esse cenário ele vai trazendo reações. Essas reações, nós temos que observá-las de acordo com cada perfil. Então, é o tema da nossa live, né? Entendendo sobre os perfis, não é isso, pastor? Exato, e entendendo a importância do perfil de cada um. Entendendo a importância do perfil de cada um. Então, eu hoje atuo como coach integral sistêmico, atuo como analista de comportamento, sou palestrante oficial de 2 livros best-seller que estão aí hoje na galeria dos best-sellers, que é o Poder da Ação e o Poder da Autoresponsabilidade do Paulo Vieira. E esses temas, esses assuntos vão nos trazendo clareza sobre como reagir. Ontem eu estou acompanhando também a live do professor Yuri, lá da Comunidade das Nações, e ele Eu falou também algo estou muito lá. importante. Sensacional, eu tive lá. Ele falou algo muito importante ontem. Eu vi que você estava ao vivo também ontem. Uhum. Ele falou algo muito importante. Ele falou que inteligência emocional me proporciona controle sobre a situação. Então eu consigo suportar a pressão. E a capacidade emocional me possibilita reagir à situação. Então eu canalizo a energia, capturo a energia, canalizo, converto e jogo ela de volta. Então nós vamos entender um pouco isso hoje sobre a tomada de decisão. Eu queria falar, estava refletindo sobre o tema, né? O tema de comportamento é um tema muito profundo. E eu queria falar sobre a questão da tomada de decisão hoje.
A tomada de decisão hoje é uma tomada de decisão desafiadora diante do que a gente está assistindo, porque nós somos bombardeados de informação. E esse bombardeio de informação não está acontecendo agora. Na verdade, as pessoas estão buscando mais informação agora diante do que está acontecendo. Mas todo Exatamente. mundo já vinha sendo conectado pelos seus smartphones, as diversas informações que tinham, principalmente aqui no Instagram, as lives. Acontece que as pessoas estão meio que se encontrando sem fazer muita coisa, e aí estão indo para cima das redes, né? Mas isso Uhum. aqui é uma fonte de informação riquíssima. Várias pessoas entregando conteúdo, como o senhor falou aqui no início, conteúdo de valor para as pessoas que querem esse tipo de conteúdo, encontram aqui nas lives, né? Então, Exatamente. o que está acontecendo agora? Além da situação do vírus estar empurrando as pessoas para essa busca de informação, ele também está impulsionando pessoas como eu e o senhor a entregarem mais esse conteúdo, a entregarem mais essas informações que são conteúdo de valor. Exato. Um analista de comportamento lá pela Febracis recebeu um convite pelo Davidson, que é o fundador da ferramenta, para fazer uma live segunda-feira, para falar, para entregar, né, para as pessoas informações de valor. Só que como a gente já tinha esse compromisso aqui, eu falei, não, vou deixar para me pronunciar, falar de alguma coisa, fazer até live já, junto com o pastor Clésio, porque a gente já faz a coisa segmentada, né? Então, Uhum. eu acho que é importante nós estarmos observando isso, essa crescente informação vindo sobre nós, mas essa possibilidade de fazer uma triagem dessa informação, tá certo? E Sim. aí é que entra a questão da tomada de decisão que eu quero falar, justamente nesse momento, né? Quando nós estamos tomando decisão, ó, meu amigo Rony entrou aí, ó, Pastor Clésio, sensacional. Legal. Seja bem-vindo, Rony. Vamos aí, a gente se conectar posteriormente. O Pessoas Alex também entrou incríveis. aí, lá de BH, meu amigo. Seja bem-vindo aí. Maravilha. Então, como é que nós funcionamos, né? Nós funcionamos baseados nas programações que nós recebemos, do 0 aos 12 anos, né? Ou como constante repetição em ciclos de semanas, 6 semanas, para implementar uma crença, ou sobre forte impacto emocional. É assim que nós fomos alimentados das nossas sinapses neurais. As conexões neurais que nós temos hoje nos trouxeram até aqui, né? Exato. E hoje, nós reagimos às situações de acordo com o que nós aprendemos do 0 aos 12 anos. Então, do 0 aos 12, nós recebemos informação que nos trouxeram até aqui e nos faz reagir. E também nesse período da infância, nós fomos adequados a comportamentos. Então, nós tivemos aí, por exemplo, aquelas pessoas que são mais sérias, aquelas pessoas que gostam mais de se expressar quando estão num ambiente seguro, num ambiente mais racional. Essas pessoas, elas têm uma tomada de decisão um pouco mais demorada. A tomada de decisão dessas pessoas é uma tomada de decisão mais racional. É uma tomada de decisão demorada e racional. Nos diversos aspectos de assessment, de ferramentas de assessment, nós vamos encontrar esses nomes aparecendo de diversas formas. A nomenclatura do DISC, que é a ferramenta mais antiga nesse aspecto, que é a ferramenta fundada pelo William Marston, que era um advogado e um psicólogo americano. Quando ele fundou isso, ele trouxe justamente uma síntese das diversas análises que tinham na época, que era a questão, por exemplo, de analisar o homem pelo sangue, pela bile do olho, que era os temperamentos. Tem até um livro muito famoso do Tim LaHaye, né, Temperamentos Transformados, onde ele vai falar sobre o Exatamente. flemático, melancólico, vai falar sobre esses tipos de comportamento baseado o quê? No externo. E essas Exato. ferramentas são muito antigas mesmo, na época de Hipócrates, o médico. Então, essas pessoas vieram avançando as ferramentas. Quando chegou em Mestre, ele fundou o DISC. DISC é uma sigla que é D de dominante, I de influente, S de estável, C de conforme. Então, nós vamos ter aí essa nomenclatura. E aí, o DISC hoje ele é difundido no mundo inteiro. Várias empresas de recursos humanos utilizam do DISC para poder contratar pessoas. E por que Exatamente. é importante Mundial. essa ferramenta?
Por que que é importante esse tipo de ferramenta? Porque essa ferramenta vai possibilitar colocar pessoas certas nos locais certos. O que está Exatamente. acontecendo, o que está acontecendo no mercado hoje? Nós vamos assistindo uma mudança na cultura do mercado. As pessoas os empregados vão passar a valorizar mais os relacionamentos do que as funções, do que os papéis. Eu estava conversando com a minha esposa mais cedo hoje. O senhor pode assistir, pode anotar isso aí, pastor Clésio. Vai haver uma mudança na cultura das empresas. A partir de essa pós-pandemia aí, o mundo que a gente conhece não vai ser mais o mesmo. Então, nós vamos ter aí uma mudança nas esferas. Então, o que nós estamos tendo hoje? As pessoas observando como é que estão os seus comportamentos. Como analista de comportamento, eu faço várias leituras. Pessoas que estão surtando, pessoas que estão se desesperando, ficando ansiosas, depressivas, são pessoas que têm o seu comportamento baseado nas emoções. Lá no DISC, na ferramenta, as pessoas vão aparecer ou como influentes ou como estáveis. E aí, como é que essas pessoas decidem? Como é que o influente decide, por exemplo? O perfil influente decide sobre rápida decisão emocional. Então, ele vai assistir lá a Rede Globo e vai falar assim, não pode sair de casa porque o vírus está matando. Esse cara não vai sair de casa porque ele tomou uma decisão rápida e emocional. Ele recebeu uma informação rápida ali e falou, gente, está matando, não pode sair. Isso, mas igual você falou no início, né? Só para quem está aqui acompanhar a gente, igual você falou assim, cada um tem um perfil, então cada um tem um mapa. Cada um ele vai receber uma informação e ele vai processar de acordo com o perfil dele. Exatamente. Né? Então, por isso que talvez tem líderes aqui, talvez tem pessoas que trabalham com pessoas, e assim, nós precisamos entender como passar a comunicação diante de cada pessoa que está ali. Ele tem um perfil diferente, então ele vai atingir a leitura dele para uma só comunicação, pode ser de maneira diferenciada. Então, daí que nós entendemos a importância de você entender. Antes de você entender o outro, você vai entender o seu e a importância também de você entender o perfil de outras pessoas, né? Exatamente. E aí onde entra a graça desse conhecimento. Porque a minha tomada de decisão, a minha reação ao evento é diferente da reação da pessoa que está comigo, por exemplo, a minha esposa aqui, um exemplo de casa. A minha esposa tem uma tomada de decisão demorada e racional. Esse tipo de pessoa precisa de muita informação para tomar suas decisões. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um amigo que entrou aqui, o Ebert. O Ebert ele trabalha com negócios em marketing de rede. Obrigado pela sua presença aí, Ebert. Grande amigo. Quero aproveitar Ele, também e agradecer meu conterrâneo aqui, o Rômulo Saviá, meu querido. Esse cara é uma figura, gente finíssima da melhor qualidade. Grande abraço, Rômulo. então, quando nós trabalhamos com pessoas, como o senhor bem disse, é importante a gente entender como é que a tomada de decisão de cada um. Por quê? Porque senão a gente quer que a pessoa reaja conforme nós estamos reagindo. Então, eu reajo, por exemplo, sobre como eu já me conheço, eu reajo muito rápido aos estímulos externos. Eu sou um cara influente. Meu perfil de comportamento lá no DISC saiu como influente. Daqui a pouco eu vou mostrar uma tela aqui sobre a tomada de decisão para ficar bem mais rico a nossa apresentação. Mas quando eu tenho que tomar uma decisão, sabendo disso, eu preciso me policiar, eu preciso parar um pouco. Porque senão eu digo sim para tudo. No meu WhatsApp, o meu WhatsApp é de empresarial, de negócio, business, e aí tem aquela resposta automática, né? E aí a resposta que eu coloquei foi um sim e um emojizinho de sorriso. Então quem me chama já fala qualquer coisa, já digo sim. Outro dia eu entrei numa saia justa aqui, num processo seletivo na faculdade, porque me mandaram a mensagem me prospectando e aí já saiu lá o sim automático, né? Já iniciou a negociação. Legal. Então, eu preciso estar entendendo como eu funciono. E aí, como é que a gente traduz isso para o nosso dia a dia? Os 4 tipos de perfis que a gente está falando especificamente aqui sobre comportamento funcionam sobre essa dinâmica, sobre decisões que são rápidas e emocionais e decisões que são demoradas e racionais, ou decisões que são rápidas e emocionais ou demoradas e emocionais. Por exemplo, o perfil de comportamento estável tem uma tomada de decisão demorada e emocional. Então, é aquela pessoa que, diante de uma negociação,
ela não vai tomar decisão no momento. Diante do que está acontecendo na pandemia, essa pessoa ela não consegue decidir o que ela vai fazer, ela precisa de conselheiros. Ela não sabe se ela sai de casa ou se ela fica em casa, ela não sabe se ela assiste a Rede Globo, e ela vai, e eu peço até desculpa aqui para quem de repente acompanha muito lá a rede do Plim Plim, né? Mas é uma enxurrada de informações negativas. Eu, particularmente, deixei de assistir jornal na TV aberta tem muito tempo. Aqui na minha casa não tem TV fechada. Mas quando eu preciso buscar uma informação, eu vou buscar em canais que me tragam uma informação de valor. Por quê? Porque sabendo o meu perfil, eu não posso olhar a informação e já levá-la como verdade, porque senão eu me frustro muito rápido. Pessoas que têm a tomada de decisão rápida e emocional se machucam muito e machucam as pessoas que estão ao redor dela. Por quê? Porque elas dizem sim muito rápido e não avalia se aquela tomada de decisão é ecológica, por exemplo. O que é uma tomada de decisão ecológica? É aquilo que faz bem para o meu meio. Então, eu não posso decidir por mim, pela minha casa, sem antes analisar a minha tomada de decisão. E aí, eu, sabendo do meu perfil, hoje eu posso condicionar as minhas tomadas de decisões para isso. Como eu estava falando, né, minha esposa tem uma tomada de decisão demorada e racional. A tomada de decisão demorada e racional precisa de informação para decidir, ela precisa de uma conversa, ela precisa de uma referência de valor. A emoção predominante dessas pessoas, na maioria das vezes, é o medo. Porque essas pessoas são tão racionais, elas analisam tanto, que para elas se expressarem, elas se expressam com determinada cautela. Então elas têm dificuldade de se relacionar muitas das vezes. E essas pessoas hoje em dia, vivendo essa situação da pandemia, como estão recebendo essa enxurrada de informação, podem decidir simplesmente assim: eu não vou fazer nada, eu vou ficar em casa. Porque essas pessoas estão colocando as suas emoções de lado e indo pela razão. E o que a informação quer dizer? Fique em quarentena dentro de casa, não saia. Essas pessoas vão falar o quê? Lindo para mim. Porque as pessoas que têm a tomada de decisão racional e demorada, as pessoas que são analíticas, aparecem com um Czinho lá É o C, sim, né? As pessoas que aparecem com um Czinho lá no relatório do DISC, essas pessoas, elas são basicamente o tipo psicológico dela, já lá olhando para a teoria de Carl Jung, que trouxe a teoria dos tipos psicológicos, é uma pessoa introvertida. É uma pessoa que tem uma tomada de decisão demorada e racional, é uma pessoa que o mundo dela é interno. Essa pessoa, ela tem a preferência de, entre sair do trabalho e ir para um happy hour, ela quer ir para o seu quarto, ficar na sua casa. Hein, Fernando? Hein, Fernando? E, Sim, só para a gente, pessoal que chegou depois aqui, qual é o objetivo, né? Nosso objetivo aqui é a gente falar das diferenças, né, a importância de nós conhecermos os perfis, conhecermos os comportamentos das pessoas, né? Então, talvez a gente fala um termo aqui, que talvez tem pessoas que não entendem. Mas aqui, nós estamos falando aqui de comportamento das pessoas. Dentro do comportamento diz que nós temos quatro, né, o comportamento, que cada um vai se enquadrar em um e o outro. Não existe perfil bom e não existe perfil ruim. Existe o seu perfil, né? E a importância de você conhecer esse perfil, conhecer o seu perfil, volta a dizer, para nós sabermos o que cada um opera em um momento, cada um opera em uma velocidade, né, Fernando? isso aí. Tem o estável, que já é aquele cara que já quer estar bem com todo mundo, mas tem aquele cara que é dominante, quer fazer tudo ao mesmo tempo. Agora, ele está errado ou está certo? Não, ele é o perfil dele. Agora, você está errado ou está certo por ser mais lento? Não, é o seu perfil. Então, sem julgamento, né? Só para o pessoal entender melhor aqui a pegada que nós estamos aqui contribuindo aqui nesse momento. Pode Maravilha. continuar. Desculpa te cortar aí, é só para a gente ambientalizar. Tranquilo. Eu quero apresentar aqui, ver se vai dar certo. Vamos dar uma olhada aqui, vamos mudar a tela aqui. Olha só, para a gente entender um pouco mais, vou ficar aqui assim. Assim é melhor, é isso. Tá pegando legal aí, né? Então, Tá sim. nós vamos observar aqui, olha só. Estabilizei aqui, ó. Vamos observar aqui, ó. Esse tipo de comportamento aqui, ó, o comportamento influente,
É um comportamento que tem foco nas pessoas e nos relacionamentos. Tá dando para entender aí? Sim, sim, sim. E necessidade de influenciar. Então, esse tipo de comportamento aqui, como é que a gente detecta ele no nosso dia a dia? É um comportamento comunicativo, otimista, entusiasmado, persuasivo, carismático e sociável. Então é aquele cara que nesse momento da situação que a gente está enfrentando no Brasil, é aquele cara fala assim, não, cara, não precisa de álcool em gel, não. Não precisa disso, não. A gente pode sair para a rua aí tranquilo, pode pegar firme aí, que não vai ter problema, não. Pode, vai tranquilo, vai no peito, na raça, entendeu? Chegou em casa, não precisa tomar banho, não. Pode ir direto, porque o cara é um cara assim, ó, otimista e entusiasmado. Qual o ponto de melhoria desse cara? É entender que tem momentos que nós precisamos ser assim, ó, discreto. Você pode observar que é o oposto, né? Então aqui, ó, no DISC, só para a galera que está com a gente aí entender o que eu estou falando um pouco mais, como o senhor falou, para a gente ambientalizar mais, né? Então a teoria Isso, isso. DISC de Tom Marston vai falar sobre o dominante, o influente, o estável e o conforme. Conformidade. E aí, como é que essas pessoas vivem no seu dia a dia? O influente, ele tem necessidade de influenciar as pessoas, de se comunicar muito. Já o estável não tem necessidade de influenciar, mas ainda assim o foco dele é nas pessoas e nos relacionamentos. É aquela pessoa mais calma e paciente, planejadora, conciliadora. É aquela pessoa que vai falar assim: não, gente, peraí, vamos entender que não é bem por aí, não. Vamos fazer as pazes aqui, pessoal. Pessoal, vamos entender aqui, gente, que é importante a gente, nesse momento de pandemia, fazer um planejamento para a nossa vida, que são pessoas planejadoras. Como é que vai ser o depois? O influente não tá pensando como é que vai ser depois, ele não está analisando o pós-pandemia. Ele está vivendo o aqui e o Exatamente. agora demais. E aí nós temos aqui, em paralelo, o perfil dominante. O foco dele está nas tarefas e nos resultados, e ele tem necessidade de influenciar. Então, o perfil dominante é aquele cara comandante. É aquele cara que vai falar assim, pessoal, eu sei, tá ok? Eu sei que nós precisamos, tá ok? É cuidar da pandemia, mas nós também precisamos cuidar da economia, tá ok? De repente você está até familiarizando com a voz aí. Mas para Sim, ilustrar sim. mesmo, o nosso presidente tem esse perfil aqui, ó, na lata. Ele é um cara É, ousado, firme e decidido, gosta de desafio e competitivo. Ele está mais preocupado nas tarefas e nos resultados. Ele está olhando para o longo prazo. Pessoas assim têm um certo desafio diante delas, porque o foco delas não é nas pessoas nos relacionamentos, é nas tarefas e nos resultados. Tá e comigo aí? quem não Quem tá entende comigo aí, dá um isso, né? joinha aí. Quem tá pegando até aqui, dá um joinha aí pra gente. Tá pegando aí, pastor? Dá Tá, um tá tranquilo joinha. até aqui? Pessoal que está acompanhando aí, dá um joinha aí. Meu brother Alex entrou na sala aí. Seja bem-vindo, Alex. Seja Pessoal que está bem-vindo aí, conosco Alex. aí, vai dar um joinha para saber se tá escutando legal, está acompanhando. Show. Então, Beleza, o pessoal está maravilha. dando feedback legal. Show. Então, para a gente entender bem como é que nós vamos reagir, pessoal, diante dessa situação que nós estamos enfrentando, é primeiro você olhar para o seu comportamento e saber que o seu Galera, comportamento, aí galera, tá dando feedback positivo aí. O seu isso, isso. comportamento, o meu comportamento é diferente das pessoas que nós convivemos. Essa pessoa que de repente está muito olhando para a pandemia da maneira mais crítica, provavelmente essa pessoa tem um perfil conforme. Ela não tem necessidade de influenciar e o foco dela está nas tarefas e nos resultados. É o analítico. Ele é um perfil Uhum. preciso e detalhista, perfeccionista, discreto, disciplinado e organizado. Você pode observar que é o oposto do influente. O perfil analítico é aquele perfil que vai olhar as informações que estão sendo soltas aí na mídia e vai falar assim: gente, realmente nós precisamos ficar em casa, passar álcool em gel, lavar as mãos e ficar sempre limpo. Ela não está preocupada nem com pessoas e nem com influenciar ninguém. Ela está preocupada em ser
precisa e detalhista. E aí, como é que essas pessoas tomam suas decisões? Quem quiser tirar um print aí, ó, para poder estar estudando durante. Vou voltar aqui para falar um pouquinho mais, para a gente avançar para a próxima tela. Depois depois eu vou pedir você um favor, Fernando. Depois aí, ó, posta essa imagem aí e me marca lá. Quem não segue vai ter essa imagem, entendeu? Show de bola, pastor, pode deixar. Depois Deixa você comigo. posta lá e marca lá. E assim, é muito importante, né, Fernando? Porque a partir do momento que igual aí, você está passando, dando. Aqui não vai ter como a gente passar tudo, né? Todo o conteúdo. Mas assim, Isso. quando as pessoas entendem que cada um tem o seu perfil, é, ela vai diminuir esse julgamento. O que eu queria, Fernando? Porque a gente só tem uma hora, né? E assim, e esse conteúdo eu sou apaixonado, né? Quando a gente é apaixonado por pessoas, a gente quer virar à noite, né? Mas assim, quando você entende, até mais para a gente levar agora para a prática isso, para a gente levar agora como que a mãe vai lidar com o filho, como que o esposo ou a esposa vai lidar com o seu esposo. Por quê? Porque o conflito é você entender isso. Por quê? A gente já vai Maravilha. entrar agora em outra, aí a gente vai entrar em outra área. Por quê? Porque essas pessoas elas foram influenciadas, né? Ela foi influenciada talvez pelo pai, pela cultura e pelo padrão, né? Então elas são influenciadas por isso. Então quando ela cresceu, exemplo, a esposa, hoje a mulher que é esposa, ela cresceu e viu o seu pai dando flores para sua mãe. Então ela cresceu com esse mapa. Só que ela casou com um rapaz que o pai dele era durão. Era aquele pai que a linguagem de amor dele era que era o serviço. Ele imaginava que só ele comprar e dar o sustento para dentro de casa já estava legal. Mas ele, como filho, ele não viu o pai fazendo isso para a mãe. Aí ele casa com essa mulher que ela viu o pai dando flores para a mãe, ela casa esperando que esse cara aqui vai dar as flores para ela. Aí nós vamos entrar o quê? Um conflito de relacionamento. Porque cada um foi criado de uma maneira, cada um foi criado de uma cultura, e por ela não entender qual é o comportamento desse aqui, vai existir o quê? Vai existir um conflito. E por ele não entender o comportamento e o perfil dessa aqui, vai existir um conflito. Porque ambos foram criados de maneira totalmente diferenciada, entendeu? Isso. Então, Isso. né? Desculpa, pode continuar. Isso aí, pastor. O nosso desafio hoje é justamente ter essa clareza de como eu sou, que aí o primeiro ponto do autoconhecimento é trazer essa clareza. Então, voltando aqui para a tela, para a gente entrar e continuar nesse raciocínio que o senhor trouxe, vamos ter aqui, por Exato. exemplo, o cara que tem foco nas pessoas e tem necessidade de influenciar. É, de repente, esse cara que tem a linguagem de amor do presente, do toque, das palavras de afirmação. Então, esse cara que, de repente, com a esposa é extremamente apaixonado, extremamente presente. Ele é um cara que é muito emocional, esse cara aqui. E a esposa, de repente, está aqui, ó, que é o meu caso aqui em casa. Eu sou assim e a minha esposa é assim. A linguagem de amor dela é serviço e palavra de afirmação e tempo de qualidade. Então, quando eu descobri isso, a riqueza do meu relacionamento foi lá em cima. Porque eu pude aliar os pontos fortes do meu perfil junto com os pontos fortes dela e a gente conseguir, por exemplo, Criou nesse momento, conexão, né? criar uma conexão. E aí eu já quero avançar aqui para a gente. Tem muita coisa para falar sobre isso, que também eu sou igual você, eu gosto de falar desse assunto demais. Como é que é a tomada de decisão dessas pessoas? O influente tem a tomada de decisão rápida e emocional. O dominante tem a tomada de decisão rápida e racional. O estável tem uma tomada de decisão emocional e demorada. E o racional, o analítico, tem uma tomada de decisão racional e demorada. Então, trazendo esse exemplo ainda aí do casamento.
Lá no dia a Exato. dia, dentro de casa agora. Por que está tendo muito surto? Está acontecendo alguns problemas aí de relacionamento já. Lá na China aconteceu o problema já de casamento sendo desfeitos. Por quê? Porque, de repente, aquele marido é controlador, ele é um cara dominante, ele é um cara voltado para as tarefas e resultados, e aquela esposa é uma esposa planejadora, ela não consegue ir tão rápido. Ela é uma mulher que precisa ouvir mais. Olha aqui a característica do estável. Bom ouvinte. Só que o cara aqui, ó, ele é competitivo, ele é ousado, ele não quer saber de conversinha, ele quer ir para cima. Porque a tomada de decisão dele é rápida e racional. Ele vai falar o seguinte: Errado, a economia mudou, a gente precisa investir agora a nossa economia em luva e máscara. Nós vamos vender muito. E a mulher vai falar assim: não, mas essa aqui é a última economia que a gente tem. Se a gente fizer isso, a gente vai ficar com fome. Ele não interessa, eu estou focado no resultado. E é onde entra o problema. Ou outro problema é esse cara aqui, ó, que ele se emociona e toma decisão rápida. Esse aqui, ó, ele toma decisão rápida e depois ele pensa. E o foco dele está nele mesmo, dominante. Dominante. Esse aqui, ó, esse cara aqui, ó, o foco dele está nos relacionamentos. A decisão dele é rápida. Depois a decisão dele é emotiva e rápida. Ele se emociona e toma decisão rápida. E o foco dele são as pessoas. É aquele cara que demora a decidir por ele mesmo. Ele diz sim para todo mundo. Então, de repente, dentro de um relacionamento, a esposa e os filhos são assim. Ó, já tem gente se identificando aí, ó. Né? Pessoal, tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo aqui qual é o objetivo aqui? Vocês estão identificando seu esposo, você que é casada, sua esposa, seu filho? Vocês estão se identificando aqui? É o seu pai, sua mãe? Pode seguindo, Fernando, aí o pessoal vai comentando aí. Ó, o Kleber Júnior perguntou aqui, como é que a gente descobre? Tem que fazer algum teste? Lá na minha biografia do meu Instagram, você vai encontrar um link lá e você vai fazer esse teste e vai receber a primeira parte do relatório de graça, onde você vai descobrir o seu perfil. Não tem custo a primeira parte do relatório, tá? Então aqui, olha só para você entender um pouco mais sobre a questão de tomada de decisão. O emocional é muito engraçado porque ele é o cara que vai olhar para o racional e vai falar assim: nossa, você é muito grosseiro, cara. Você não pensa em ninguém. Você não tem coração. Como é que numa situação como essa você está pensando em botar o povo para ir trabalhar na rua e não tá analisando que as pessoas elas têm que ficar em casa se cuidando? Só que, de repente, as pessoas não estão entendendo que o presidente, aqui parafraseando já o presidente, para trazer o nosso dia a dia, o presidente, o foco dele está em tarefas e em resultados. O foco dele não está nas pessoas como esse tipo de perfil aqui, ó. Então, de repente, como a Carmen está falando aí, meu esposo é estável. Ele é um cara que ele vai demorar para decidir e ele vai se emocionar. O que é a questão de se emocionar? Ele precisa de pessoas para decidir junto com ele. Então ele vai olhar a informação. Talvez é um cara que tem dificuldade de fazer tarefa, né? É aquele que exatamente. Aí é tipo assim, a esposa vai pedir o cara: oh, meu bem, faz isso para mim, só que o cara é demorado, ele é instável. Ao mesmo tempo que ele vai fazer, não é que ele não quer fazer, não é que ele é preguiçoso, mas ele está ali, ele precisa, igual você falou, ele precisa ali de um emocional, alguém do lado dele motivando ele. Então, esposa ajuda o cara a ser melhor. E aí outra coisa, outro ganho aí. Esse tipo de perfil é muito bom com planejamento e é calmo e paciente. Então, dificilmente uma esposa vai ter problema de rispidez dentro de casa com esse tipo de comportamento aqui, ó. Aquele cara ser grosseiro, porque ele é um cara calmo e paciente, é um bom ouvinte. Aquele cara que, não, meu bem, tá bom, tá certo, não, meu amor. Meu amor, você que tem a razão. Não vamos brigar, não. Vamos fazer as pazes. Vamos fazer as pazes. É o cara, tipo assim, a casa tá pegando fogo, o cara tá. Mas ele tá. É o quê? É o perfil dele, né?
É o perfil dele. Aí, às vezes, a esposa tá falando assim, mas você precisava ser um cara mais enérgico às vezes. Você precisava ser um cara Você não fala mais nada. firme. Você não fala nada. Então, aí onde a gente vai entrar aqui, ó, no outra tela que eu quero trazer, que é isso aqui, a questão da delegação. Esse perfil aqui, ó, tem muita delegação. E sobre estresse, ele pode centralizar tarefas. Ficou mudo, Fernando. Ficou mudo? Opa, Fernando, voltou? ficou Oi, mudo. oi, oi. Voltou ou não? Ficou mudo. Ou Não é tá só eu, ouvindo? o pessoal está escutando, ou é só eu que não estou escutando? Vocês estão escutando, pessoal? Estão me ouvindo aí, gente? Vamos lá que a gente ainda tem 15 minutos. Oi, oi, tá me ouvindo? Parou? Tá normal aí, gente? Tá me ouvindo, Kleber? Tá escutando, Suelen? Ali não. Talvez deve ser o meu aqui que está mudo aqui. Voltou aí, pastor? Tá escutando? Fernando, então pode continuar aí. Talvez é só eu que não estou escutando aqui. Vê se volta aí. Vai voltar o seu aí. Vai voltar. Voltou? É só eu que não estou escutando aqui, então. Pode continuar aí, Fernando. Talvez é meu celular aqui. Eu vou continuando aqui, o seu já vai voltar aí. Então, esse perfil aqui tem muita delegação. E aí, onde é que entra o ponto de melhoria? Primeiro ponto de melhoria para esse perfil aqui, ele buscar o autoconhecimento e saber que ele pode tomar decisões enérgicas, decisões racionais, dentro de os seus limites, valorizando os seus pontos fortes. Quais são os pontos fortes? Planejamento, conciliação. São pessoas extremamente constantes. São pessoas que estão sempre voltando aos seus planejamentos e compreendendo o seu dia a dia. Essas pessoas são extremamente valiosas, bem como esse perfil aqui, ó. Esse perfil aqui, costumeiramente, você vai identificar ele no seu dia a dia como o chato da história. Aquela pessoa que fala sempre assim: "Nossa, eu vou eu vou te dar um Eu não tô, feedback". eu não tô escutando, calma aí. Tô tentando, tô vendo aqui se eu... Botei até o fone para ver aqui. Vai falando aí para ver. Voltou, voltou? Estou te ouvindo. Fala aí. Tá me escutando? Estou te escutando. Você tá me escutando? Engraçado, poxa. Estou te escutando. Deixa eu ver o que que pode ser aqui. Vou sair e voltar aqui, pessoal. Deve ser o meu. Aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou. Tá, em Fernando, eu vou sair e entra aqui de novo aqui. Isso, isso. E aí, gente? E aí, Aí, pastor? beleza, voltou. Para mim, voltou aqui. Talvez era só o meu. Desculpa aí. Tranquilo, vamos junto. Tudo tem um propósito. Poxa, mas tá muito bacana. Vamos lá, vamos lá. Então, olha só. A gente vai observar que desses comportamentos aí, a tomada de decisão, como a gente estava falando, são diferentes
Então vamos entender aqui, por exemplo. Ó, o pastor Alessandro entrou aí, ó. Alessandro Morgado. Ô, Alessandro. Boa noite, Glória a Deus. pastorzão. Boa noite, pastor. Satisfação tê-lo aqui. Então, a gente está falando aqui, pessoal, para você que está entrando agora, sobre os tipos de comportamento pela teoria DISC. E aí nós estamos falando aqui, diante dessa situação que nós estamos enfrentando, sobre como funcionam cada um dos comportamentos. Então, nós temos o perfil influente, o dominante, o estável e o conforme. E aí nós temos aqui, ó, o influente tendo foco nas pessoas, nos relacionamentos e com necessidade de influenciar. O estável com foco nas pessoas e nos relacionamentos, sem necessidade de influenciar. O dominante tem necessidade de influenciar e foco nas tarefas e nos resultados. O analítico tem foco nas tarefas e nos resultados e não tem necessidade de influenciar. E a gente já avançou muito nesse assunto e estamos falando sobre como é que é a tomada de decisão dessas pessoas. Eu vou postar esse conteúdo lá no meu Instagram e no Instagram do pastor, eu vou marcar o pastor Clésio para vocês terem essa informação aí nas mãos. Isso, Então, por favor. a tomada de decisão dessas pessoas é o que a gente estava parafraseando aí, principalmente dentro dos relacionamentos hoje. Porque as pessoas estão mais dentro de casa. E aí, onde é que entra, às vezes, o estresse? Porque cada pessoa funciona de um jeito na sua tomada de decisão, no seu comportamento, E- Isso, na sua maneira de enxergar o mundo. que eu queria que a gente entrasse agora, Fernando, até mesmo para a live não cair, a gente não passar o pessoal. Se cair antes, a gente volta de novo, tá, pessoal? Aí vocês entram de novo, né, Fernando? Isso Porque aí. só tem uma hora. Então, o que que eu. Aí, beleza, a gente falou da teoria, né? Isso, o pessoal já sabe. A gente tem aí 4 perfis cada um. Perdão, existe 4 perfis onde cada um tem aí. Um é mais predominante, as pessoas podem ter um pouquinho de cada ali, mas um sempre vai sobressair, tá, pessoal? As pessoas veem assim, eu tenho um pouquinho disso aqui, eu tenho um pouquinho daquilo. É normal, porque tem algum momento que você vai entrar também em modo adaptável, né? Determinadas situações, você vai agir de determinada maneira, você vai. Talvez você, poxa, eu agi dessa maneira, eu nem me conheci, porque talvez você entrou no modo adaptável. Mas agora, quando nós levamos isso para a realidade, para dentro de um relacionamento, para dentro aí do mundo empresarial, para dentro da igreja, nós começamos a entender melhor por que as pessoas têm uns resultados diferentes, porque às vezes existem alguns conflitos. É por exatamente isso. Porque cada pessoa ela tem um mapa, cada pessoa ela vê uma situação e ela, de acordo com o perfil dela, ela vai fazer o que? A tradução daquilo ali, determinada língua, né? É como se fosse o português ou o inglês, cada um vai entender de certa maneira. E quando nós entendemos, levamos isso para dentro do casamento, quando eu dou palestra para casais, quando eu faço alguns treinamentos, Fernando, a primeira coisa que a gente vai falar é do autoconhecimento. Depois eu aplico lá uma ferramenta não tão completa, né? Porque dali, numa imersão, não tem como você falar tudo. Mas, mas você vai entendendo que você vai eliminando julgamentos, né? E a partir do momento que você a partir do momento que você elimina julgamentos, você traz o quê? O autoconhecimento. Você conhece a você e você traz o quê? Um conhecimento e conhece o seu melhor, o seu cônjuge. Então você diminui o quê? Diminui aqueles conflitos, né? Por isso que a Bíblia fala, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. E às vezes nós brigamos, nós entramos em conflitos. Por quê? Porque nós falamos, nós julgamos as pessoas. Aí a Suela pergunta, tem como treinar um perfil que não tem predominante? Você vai, sempre quando você treinar um perfil que você não é predominante, você vai fazer mais esforço. Não é isso, Fernando? Isso aí. E você está falando sobre essa questão, eu estou vendo aqui um versículo que eu tenho como um versículo rema para esses dias, lá de Deuteronômio 4:9. Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram. E para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração, em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Então, ele vai falar aqui no início do versículo, tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma. Então, parafraseando aí pra gente, esse texto, é onde eu me conheço e sou capaz de conhecer bem o outro. Sócrates disse assim, conhece-te a ti mesmo, que conhecerás os deuses e o universo.
Quando eu me conheço, eu sou capaz de conhecer as pessoas que estão ao meu redor melhor. Então, é, é, respondendo a pergunta da Suelen aí, como eu sou, eu, Fernando, sei que no meu perfil predomina, tá, gente? Todos nós temos os 4 perfis, como o pastor bem falou, nos nossos comportamentos. Mas no meu perfil predomina o I e o S. Então, eu, de posse desse conhecimento, percebo que preciso pegar pontos fortes do dominante do analítico, como, por exemplo, começar tarefas e terminar, que é algo muito forte dentro do dominante. O dominante, ele vai até o final, ele é controlador. Se ele falar para você que vai fazer, ele vai fazer e vai até o final. O analítico é muito bom com tarefa também. Ele não tem problema com pessoas. Ele não tem necessidade de influenciar. Então, é aquele cara voltado para os sistemas, é aquele cara voltado para o Excel, é aquele cara voltado para a tarefa. Meu brother E aí, pastor essas Zulu chegou na área aí, ó. Seja bem-vindo, pastorzão. Pastor Zulu. Zulu, show de bola, hein? Então, olha só, a delegação aí, para a gente fechar aqui essa questão, para a gente ir para as partes finais aí. Já está encerrando o nosso tempo. Isso. Delegação. O influente, ele centraliza decisões e tem muita delegação. Então, é aquele cara que fala assim, não, vamos fazer, deixa que eu Ah, é? faço. E aí, no final das contas, é aquele cara que faz o seguinte, começa a delegar. Ele pega muita tarefa, muita coisa para fazer. Ele é aquele cara que diz sim para todo mundo, vai decidindo tudo sozinho. É aquele cara que está lá falando assim com a esposa. Poxa, a gente podia fazer uma viagem, né? A esposa, de repente, é a pessoa mais analítica. Fala assim, quanto que a gente precisa gastar? Para onde que a gente vai? Com quem que a gente vai? Vamos de carro ou de avião? Nós vamos levar os meninos, vamos deixar na minha mãe. E aí o influente está Quilômetros falando assim, tem? não, só vamos. Hã? Quantos quilômetros tem? Na onde de dia ou de noite? Ela quer o quê? Detalhes, né? Detalhes. Esse perfil aqui é detalhes. E aí, de Aí, repente, esse perfil... Hein, Fernando, deixa eu pegar um pouquinho o gancho aqui. Aí, quando nós falamos lá na vida profissional, o cara que é vendedor, quando ele entende esse perfil, ele vai falar o quê? Não aquilo que ele quer falar, mas ele vai falar aquilo que o quê? Ele conheceu o comprador, ele vai falar o perfil daquilo ali. Agora nós, como nós somos líderes, quando nós levamos isso para dentro da igreja, nós vamos entender que aquela pessoa, aquele membro, ele não tem um perfil de ser líder daquela equipe. Então, se a gente colocar ela naquela equipe, a gente vai estar o quê? Nós vamos estar fazendo com que ele venha entrar no modo adaptável, e ele entrando no modo adaptável, ele não vai entregar o melhor dele. E se ele não entrega o melhor dele, nós vamos comprometer o todo, né? Exatamente. Porque isso aí é um ponto muito delicado que o senhor tocou, porque às vezes nós temos pessoas em posições de liderança que não são bons com pessoas, são bons com tarefas. E nós temos que entender qual é o perfil dessa pessoa para poder alocar ela. Porque de repente eu coloco uma pessoa que é boa com tarefas e com tomadas de decisão para se relacionar com pessoas e acabam machucando essas pessoas. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é um líder, que precisa se relacionar com pessoas e que é muito dominante, esse cara aqui, ele é muito comandante. Então ele não está muito preocupado nas pessoas. O foco dele não está aqui. O foco dele está na tarefa e no resultado. Ele vai falar assim para as pessoas: eu quero pronto. Eu quero feito. Eu quero que você me entregue feito o que eu te pedi. Eu quero que você me entregue. Simples assim. Enquanto que essa pessoa aqui, ó, de repente essas pessoas com esse perfil aqui, ó, principalmente no contexto eclesiástico, a gente encontra muitos pastores com esse perfil aqui, são pessoas que conseguem comunicar e planejar ao mesmo tempo. Consegue influenciar as pessoas a fazer. Então é aquela pessoa que vai falar assim de repente: e aí, querido, tudo bem? Como é que tá a família? Eu preciso de você, do seu talento, da sua ajuda lá na igreja para a gente poder distribuir cestas para as famílias carentes. Enquanto que de repente o dominante vai simplesmente falar assim, ó: fala, Clésio, meu querido, eu preciso de você lá na igreja 10 da manhã, a gente vai sair para entregar cestas, ok? Conto com você. Se você não for, a sua ausência vai me falar muito mais do que a sua presença. Tchau.
Enquanto que o analítico, de repente, ele vai ficar tão focado na tarefa, sem necessidade de influenciar, que ele vai organizar tudo, vai ter um foco muito forte na ação, na tarefa, e não vai conseguir engajar as pessoas. Então, nós temos que colocar pessoas de perfis diferentes dentro desses contextos. Alguém perguntou aí, né? Qual o melhor perfil para gerenciar equipes? Não é que existe o melhor perfil, mas pessoas que têm um perfil influente e dominante como pontos altos nos seus perfis conseguem ter resultados melhores nas suas equipes, porque são pessoas que conseguem influenciar muito bem, são carismáticas e sociáveis e que não perdem o foco das tarefas e dos resultados. Pessoas que têm esse perfil predominante aqui muito alto perdem o foco muito rápido das tarefas. Não conseguem entregar muito rápido. São aquelas pessoas que são constantemente chamadas de procrastinadoras. Aquela pessoa que toma nome muito rápido. Nossa, fulano, você começa muitas coisas e não termina nada. Que possivelmente o perfil dessa pessoa é muito voltado a pessoas e não a tarefas. É aquela pessoa que no departamento, alguém chega para ela e fala assim, fulano, minha mãe faleceu essa manhã. E ela acabou de sair da sala do chefe com a tarefa para uma xerox para tirar. Fulano, tira ali para mim essa xerox. Aí esse fulano está caminhando no corredor do departamento e alguém vira para ele e fala assim, fulano, minha mãe faleceu essa manhã. Aí ele vai falar assim, sério, cara? Mentira que você veio trabalhar com esse problema. Ele já esqueceu da tarefa, porque o foco dele está nas pessoas. Pessoal. Ei, Fernando, só para eu avisar o pessoal aqui, o nosso tempo está quase encerrando. Se cair aí, a gente vai voltar. Mas aí, só para a gente caminhar aí, para entregar aí a cereja do bolo do pessoal, da importância, né, de você. Nós falamos aqui de quais todas as áreas. Falamos as áreas aí do casamento, nós falamos aí, né, de profissional, eclesiástico. Você, Fernando, né, como é isso, analista comportamental. Qual seria a sua dica que você passa para o pessoal para que eles venham viver lá João 10:10, para que eles tenham vida e tenham vida em abundância. Tudo isso é a partir do autoconhecimento. Mas assim, o que você, né, não vou falar conselho, mas na sua vivência aí dos maiores resultados. Jesus disse assim, né? Que um dos maiores mandamentos, o maior mandamento, é amar ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu me amo muito, eu passo a me conhecer. E quando eu passo a me conhecer, eu me torno capaz de conhecer as pessoas com que eu convivo. Quando então eu resolvo a minha identidade, eu sou capaz de trabalhar nas outras esferas, no que fazer e o que vou ter. Então, para ter uma pausa aqui. Depois nós vamos marcar uma outra live para falar só de identidade. Show. Ó, pode seguir. Show, top. Pode seguir. Então, quando eu tenho forte na minha vida, existe uma pirâmide. Nós trabalhamos que é a pirâmide do indivíduo. E nós vamos ter que falar sobre isso, acho que quando voltar aí, que a gente vai ter que acabar voltando, né? Mas só para poder dar um gostinho na turma aí, né? Identidade é a base dessa pirâmide. Então, quando eu me resolvo com quem eu sou capaz de fazer. Isso aqui tá ligado a fazer. Isso. Muita gente está transitando por aqui, ó. Muita gente está preocupada aqui. E não estão resolvendo aqui. E pior, tem gente que está muito preocupado aqui, em o que ter. Principalmente nisso aqui, ó. Só que a gente está assistindo aí um cenário onde ter dinheiro não está querendo dizer mais nada, né? Hoje uma bicicleta e uma BMW Todo mundo está no mesmo nível. Está todo mundo se nivelando. Então, aonde entra justamente esse ponto aqui, ó. Quem eu sou? Que as pessoas estão começando a se questionar isso. Quem eu sou? E aí, quando eu fortaleço isso aqui, ó, torno essa base forte, sólida, coloco concreto aqui, ó, ela se torna um trampolim para subir nas outras esferas. Então, essa parte aqui do autoconhecimento que a gente está trazendo para a turma é um ponto-chave para alcançar a vida com abundância. Pessoal, falta 28 segundos para terminar aqui. Vai cair aqui. A gente vai voltar de novo, só para a gente fazer o fechamento.
Tá bom, Fernando? Tá bom, pessoal? Só falta 15 segundos aqui no meu. Aí a gente vai voltar aqui só para a gente fazer um encerramento aí de mais 5 minutos. Beleza, Fernando? Show de bola.